Oi, meus alunos, estamos voltando aqui. Vamos falar agora o básico sobre curativos. Eu vou mandar um material mais específico para vocês, agora por enquanto é só o básico. O básico do curativo é que a gente precisa saber que a gente tem curativo aberto e curativo fechado. O curativo aberto a gente utiliza em lesões mais superficiais, aquelas escoriações, arranhões, igual está na foto, na primeira foto aí, a foto mais superior. São curativos que cicatrizam muito rápido. A não ser que o paciente tenha diabetes e uma diabetes descompensada, agarrei aqui, desculpa, descompensada, que dificulte o fechamento dessa lesão. Nós temos o curativo fechado, que é aquele curativo que é feito uma lesão mais profunda, que nós não queremos que caia a bactéria, que ele é mais difícil de ser fechado, que ele sara com mais dificuldade, então a gente tem que tapar para proteger essa lesão. E não só proteger de bactérias, enfim, a gente também tem que proteger ele de alguns tipos de animais, como mosca, alguns insetos, moscas que podem colocar larvas ali dentro. Outra coisa que a gente precisa saber é que todo curativo tem que ser feito usando luva. Esses curativos que a gente vai fazer de escoriações, que são curativos abertos, curativo mais simples, a gente usa luva de procedimento para estar fazendo esse curativo. E já o curativo mais profundo, a gente usa luva estéreo. Tem que ser um procedimento estéreo, a gente vai usar luva estéreo, ok? A gente vai aprender a calçar essas luvas, vai aprender a utilizar elas, a forma correta de utilizar elas, na aula prática que eu vou mandar para vocês. O material básico que a gente tem que ter para fazer o curativo, ou a gente vai fazer com luva de procedimento quando é uma coisa mais simples, só escoriação, arranhãozinho, ou luva estéreo e pinça. Se eu usar a luva estéreo, não há necessidade de usar a pinça no domicílio do paciente. Se eu usar a pinça, não há necessidade de usar a luva estéreo. Ou uso um ou uso o outro, ok? Por isso eu coloquei um ou ali. Se eu usar a luva estéreo é porque eu vou com minha mão lá na lesão limpar com a minha própria mão. Se eu colocar a pinça, eu vou colocar uma luva de procedimento na minha mão e a pinça vai lá na ferida do paciente. Quem está encostando na ferida é quem? A pinça. Ok? Não há necessidade na residência do paciente você estar usando as duas coisas. Soro fisiológico a 0,9% para você poder fazer a limpeza do local. E o material para curativo, material básico para curativo além do soro fisiológico, gás para fazer a cobertura dessa lesão, a medicação que o médico prescreveu para fazer, para utilizar. Com relação ao soro fisiológico, não é para você comprar aquele frascão de soro grande para fazer um curativozinho pequenininho. Existe soro fisiológico de 10 ml, de 50 ml, de 125 ml, de 100 ml, de 250, de 500, de 1000, de 2000. Então você vai comprar a quantidade de soro que não vai ter desperdício, pois o soro tem validade também. Lembra que a gente viu isso? Tem validade também. Após aberto o soro, ele não vai ficar aquela validade longa, estendida, não adianta colocar na geladeira, ok? Não adianta colocar na geladeira que ele perde a validade dele. Então a gente tem que comprar a medida que seja correta, ok? Outro ponto importante também que nós precisamos observar é que todo o material tem que ser estéreo, o gás tem que ser estéreo, vem dentro daqueles pacotinhos. Tem alguns locais, algumas cirúrgicas que vendem caixa de gás e eles não são estéreo, tem que vir dentro dos pacotinhos. Cada pacotinho vai vir com uma quantidade, acho que é 10 a 20 camadinha de gás. É aquele pacotinho que você vai utilizar. Como que é feito esse curativo? Esse curativo sempre vai ser da parte mais contaminada para a parte menos contaminada. Nesse caso dessa lesão aí, eu não posso ficar pegando sujidade de dentro da ferida e trazer para fora. A parte de fora, a pele é a menos contaminada. Então eu sempre vou limpar. Eu limpo a pele todinha, a borda da minha ferida, e depois eu vou limpar a minha ferida da pele para dentro, da pele para dentro, da pele para dentro. Nunca de dentro para fora, porque senão eu vou estar levando sujidade para a pele que está íntegra. E assim eu vou estar aumentando a quantidade, o campo do aspecto das bactérias ali dentro da minha ferida, ok? Outra coisa, se eu for fazer a limpeza dessa ferida, eu vou pegar meu gás, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar o gás, estou aqui com o meu gás, segurando o meu gás.
Se eu passar esse lado aqui, ó, na ferida, eu não posso vir e passar ele de novo. Eu vou passar esse lado, virei e passei o outro, virei e passei o outro, virei e passei o outro lado, jogo fora. Nunca posso repetir o mesmo lado do gases dentro da ferida, senão eu vou estar simplesmente alisando a bactéria ali. Passo e volto com ela, tiro e coloco, tiro e coloco, tiro e coloco. Isso são coisas que a gente tem que se atentar. O demais sobre curativo a gente vai falar na prática, que eu vou estar mostrando para vocês, utilizando alguns tipos de materiais, e vocês vão estar observando isso, ok? E lembrando que não tem como falar sobre todos os curativos, a gente fala de uma forma que vai abranger o máximo possível, mas existe vários tipos de lesões e os pacientes gostam de inventar tipos de lesões e se machucam muito. Então a gente tem que se preocupar com isso, ok? Então até o próximo vídeo. Não, vou falar nesse vídeo mesmo. Nesse vídeo está curtinho, então a gente já vai falar sobre o próximo tema aqui mesmo. Vamos falar sobre sonda vesical e UriPen. Sonda vesical, a gente tem dois tipos de sonda vesical. A gente tem a sonda vesical de demora e a sonda vesical de alívio. A sonda vesical de alívio é aquela que é passada para retirar a urina do paciente no momento em que ele está com a bexiga cheia, ele está com vontade de fazer xixi, mas não está conseguindo, então introduz a sonda uretral, que é uma sonda mais rígida, ela é transparente, é aquela mesma sonda que a gente utiliza para aspirar o pescoço do paciente quando ele está com traqueostomia, que aspira a boca do paciente, o nariz do paciente para tirar a secreção. É a mesma sonda, ela é rígida, a gente introduz lá e retira a urina do paciente, terminou de tirar a urina do paciente, você retira a sonda do paciente. Esse é o procedimento que a gente faz para coletar, para retirar a urina ou coletar a urina quando vai fazer algum exame. Esse procedimento eu vou descrever ele para vocês, que vocês precisam conhecer ele. Quem é indicado fazer esse procedimento é o enfermeiro, porém hoje até o paciente está fazendo a sua própria sondagem. Então tem uma certa, um certo conflito aí com relação a quem passa realmente a sonda, se é só o enfermeiro, por que o paciente é orientado a passar a sonda? Por que os familiares de paciente... Alguns pacientes são orientados a passar a sonda e o cuidador não pode passar a sonda. Mas eu vou ensinar para vocês, vou mostrar como é o procedimento, que caso aconteça e houver necessidade, é melhor saber e fazer do que deixar o paciente sentindo dor e tendo mais complicações. Enfim, essa vesical de alívio é somente para a gente tirar o xixi naquele momento, na hora, e retira a sonda. Para fazer esse procedimento, a gente vai precisar de sonda uretral. Essa sonda uretral geralmente é 10 ou 12. Nós vamos precisar também de um recipiente, geralmente é aquela cubarrim que a gente viu, para colocar o xixi dentro que está saindo. A gente vai precisar de xilocaína para poder colocar a xilocaína tanto na uretra quanto na sonda para facilitar a sonda entrar no canal da uretra do homem ou da mulher, sem causar dor, deixar anestesiado. E nós vamos precisar também, algumas literaturas, e é bem comum utilizar povidine tópico para fazer a limpeza na região, só que tem algumas novas literaturas que nem isso fazem, nem os pacientes quando são orientados, eles não fazem essa limpeza, eles só limpam bastante com sabão neutro ali a região genital e depois começa o procedimento. Nós vamos aprender também que, além disso, a gente precisa de gás e vamos ver a técnica também como que é feita. Para vocês saberem quando o paciente você estiver fazendo, se estiver fazendo certo, se não estiver, vocês podem orientar ele, ensinar para ele como que é feito e assim ele evitar a contaminação. Outra coisa que a gente tem também é a sonda vesical de demora. Essa sim é só para o enfermeiro e só para o médico, para um dos dois. É uma sonda que ela é passada da mesma forma que é passada a sonda vesical de alívio, porém ela é uma sonda mais flexível, ela geralmente é amarela. É aquela sonda Foley que nós vimos que tem um balonetezinho que eu falei que enche na ponta. Ela é colocada para retirar o xixi do paciente e ela tem uma duração maior, ela pode ficar até dias com o paciente, enquanto a outra passou, tirou, ok? Que cuidados que eu tenho que ter com essa sonda? Com a sonda vesical de alívio, caso aconteça de você precisar passar essa sonda, é só saber passar para não contaminar o paciente, não provocar nenhum tipo de lesão na uretra do paciente e assim causar uma complicação bem séria nele. E a sonda vesical de demora, você precisa ter o cuidado de não retirar a sonda, ou seja, não puxar essa sonda bruscamente,
Da mesma forma que você fez com a gastro, jejum e com a cisto, quando você vai manipular o paciente, você tem que mexe na sonda, manipula a sonda, vira o paciente, manipula a sonda, vira o paciente, ou seja, tira ou solta a sonda de qualquer coisa que pode puxar, esticar e fazer ela se soltar. Outra coisa importante, se você for dar banho no paciente que está utilizando sonda vesical de demora, quando você for virar o paciente de um lado para o outro, que precisar tirar a sonda, o coletor de urina que está conectado à sonda, que está de um lado da cama e passar para o outro, fecha-se essa mangueirinha que liga o coletor de urina até a sonda vesical de alívio. Fecha ela, coloca, vira o paciente, faz todo o procedimento. Depois que você terminar, você abre novamente e deixa o xixi sair, senão aquele xixi vai voltar para dentro da bexiga do paciente. E aquele xixi que saiu já está fermentado, já está criando bactéria. Se voltar para dentro, vai dar infecção urinária no paciente e você vai ser o responsável. Esses são os cuidados que você tem que ter mais básicos. E quando você for esvaziar o xixi do coletor de urina da sonda vesical de demora, tem que ter cuidado com aquela pontinha onde o xixi sai para não encostar no chão, não encostar na vasilha que você está coletando, para não contaminar ali, que pode acontecer dessa bactéria conseguir subir e chegar até a bexiga ou rim do paciente e causar infecção urinária severa. Tem que ter cuidado com isso. Outro cuidado é anotar sempre o volume que está no saco de diurese para você ter o controle. Vai lá na anotação do computador e faz a anotação do volume lá, ok? Essas são a nossa sonda vesical de alívio e de demora. Quanto ao procedimento, posicionamento, eu vou mostrar na prática para vocês estar dando uma olhada e aprendendo a fazer. Então, a gente vai ter mais uma aula sobre este assunto. Vamos falar agora sobre cuidados com paciente pós-AVC e pacientes oncológicos. Bem simples, de forma resumida, os AVC são acidentes vasculares cerebrais. Eles podem ser de alguns tipos. A gente tem o White, que é o acidente isquêmico transitório, que ele acontece geralmente com pessoas mais jovens, provocada por estresse, muita correria do dia a dia. O paciente tem sintomas como tivesse tido um AVC, só que em alguns minutos, algumas horas ou até 2 dias o paciente melhora. E se fizer alguma tomografia para poder ver se teve AVC mesmo, você não vê nada nos exames. Ele tem todos os sintomas, parece que teve AVC, mas não teve. Quais são os sintomas do AVC? Primeira coisa que eu preciso saber é que o paciente vai ficar parado na hora que tivesse tido o AVC, ele não vai conseguir ter reação e um dos lados dele, que a gente tem 2 hemisférios no nosso corpo, o direito e o esquerdo, e o AVC ele vai afetar ou um lado todo, o hemisfério direito todo, de uma vez vai perder o movimento, ou do lado esquerdo todo vai perder o movimento. Isso vai ocorrer se o acidente for isquêmico, AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, AVCI ou AVCH. AVCH é acidente vascular cerebral hemorrágico, ok? Então a gente tem um isquêmico e hemorrágico. No isquêmico, o paciente, se ele for socorrido bem rápido e for feito a embolização no hospital de forma correta, que nem sempre é feito, principalmente aqui na capital, em alguns hospitais de Vitória, que eu não vou dizer qual é o nome, os pacientes chegam lá, eles não fazem a embolização e os pacientes ficam com sequela, às vezes até definitiva, porque dentro do hospital eles não fazem o processo de reabilitação corretamente. Então, se for feito o processo de embolização e começar a ter o sistema de terapia com fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia corretamente, o paciente volta a quase 100%, se recupera da lesão. Isso se tiver um socorro rápido, fizer um processo de embolização e fizer todo o acompanhamento que é necessário para a reabilitação física. Esse é o AVC isquêmico. Depois eu vou mostrar para vocês como identificar quando um paciente está tendo AVC. E temos o AVC hemorrágico, geralmente ele é mais grave, mais severo, quando há um rompimento de uma artéria ou de uma veia dentro do cérebro e há um transbordamento, enche uma parte do cérebro, da cabeça do paciente, de sangue. Como está enchendo ali, vai comprimindo o cérebro do paciente, ele vai sofrendo, vai acabar morrendo. Como o sangue está saindo por uma hemorragia, não está indo sangue para uma determinada área do cérebro, essa área vai ter que vai abrir a falência e vai morrer. Aí, ou seja, o cérebro morrendo, a pessoa morre junto ou vai ficar com sequelas definitivas para o resto da vida, vai ficar geralmente um vegetal em cima de uma cama.
raros casos que a pessoa consegue voltar tendo um pouco de cerca de 20 a 25% das funções do corpo que tinha enquanto não tinha tido o AVC. Esse é o nosso AVC, ele é provocado por vários fatores, tem várias coisas que desencadeiam o AVC, não tem uma causa específica, aparente assim, você tem isso, então você vai ter o AVC. Não, a gente tem fatores que desencadeiam o AVC, que é o estresse, o sedentarismo, a obesidade, diabetes. Isso tudo favorece, entre outros, o surgimento do AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, quanto o AIT, que é o acidente isquêmico transitório. Agora, como que eu identifico quando uma pessoa está tendo AVC, se o meu paciente está tendo AVC? Primeira coisa que ele vai ficar parado, ele está conversando com você, de repente ele vai parar e vai ficar bem parado. Aí você tem que lembrar daquela palavrinha que você vai ter que chamar ela depois, que é o SAMU. Conhece o SAMU? Então, quando o paciente estiver tendo AVC, você vai seguir o SAMU. O S do SAMU é para você pedir para o paciente sorrir. Sorria. Ele não vai conseguir sorrir. Se ele sorrir, vai sorrir assim, ó. Um lado vai mexer e o outro vai ficar parado. Ou ele vai mexer do outro. A boca torta. É o S do SAMU. Depois do S no SAMU vem o A. A é de abraço. Me dá um abraço. Me abraça. A pessoa ela vai te abraçar. Deu o AVC do lado direito, ela só vai conseguir levar o braço esquerdo. O braço direito vai ficar caído. E se tiver dado no lado esquerdo, ela vai levar o braço direito para te abraçar e o braço esquerdo ela não vai conseguir fazer o movimento. Ou seja, você já fez o S do SAMU e o A do SAMU. O S é sorria, o A é um abraço. O M é para você vai pedir para ele cantar uma música ou te contar alguma coisa. M de música. Canta uma música, me fala alguma coisa. Aí ele vai cantar lá. Vou brincar que ele vai cantar o Atirei o Pau no Gato pra você. Ele vai cantar assim. Ele não vai conseguir pronunciar as palavras porque a metade das cordas vocais dele também paralisou. Tudo da metade, é como se tivesse uma linha que corta o corpo da gente e a metade, tudo que tiver de um lado, paralisa. Então ele não vai falar direito, ele não consegue sorrir, ele não consegue te abraçar e ele não consegue cantar. O S, o A e o M do SAMU. O U do SAMU é urgência. Então você viu que ele está com aquelas três, o S, o A e o U, não conseguindo fazer, urgência, liga para o SAMU. Tem que ligar na hora para eles virem buscar ele. Você já liga falando, olha, fulano está com AVC, está tendo AVC. Eles vão vir o mais rápido possível. Aí vão levar para o hospital. Infelizmente, o Hospital de Vitória não estão preparado para atender pacientes com AVC. Tranquilo, AVC? Se tiver dúvida ou achou que eu dei muita informação, principalmente essa parte do SAMU, volta o vídeo, assista de novo e esteja anotando e mandando para mim as dúvidas de vocês, que até agora não chegou dúvida, hein? Eu quero ver dúvida de vocês, quero responder, quero interagir com vocês, quero que você esteja em contato comigo. Agora, os pacientes oncológicos. Paciente oncológico, principalmente os que fazem quimioterapia, eles sofrem demais. Eles precisam muito do nosso auxílio neste momento para dar força para eles. Agora, o que a gente precisa entender é que ele vai ficar fraco, ele vai ficar sonolento, ele não vai querer comer, vai dar um monte de feridas na boca dele, vai dar fraqueza, perda de peso, queda de cabelo. Isso tudo mexe com o psicológico dele, ele pode não ficar muito sorridente para você, mas que você precisa ficar do lado dele ali, incentivando e dando forças. Um ponto importante que a gente precisa saber é que aqueles pacientes que fizeram mastectomia, como eu falei para vocês em aferição de pressão, fez mastectomia, não pode aferir pressão no braço do lado que fez a mastectomia. Mastectomia é retirada da mama. O paciente, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, tirou a mama, não pode ser feita a aferição de pressão daquele lado, no braço daquele lado que ele retirou aquela mama, ok? Isso é o que a gente ia falar sobre esses dois assuntos. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou gravar outro vídeo depois. A gente fica por aqui neste vídeo aqui. Até daqui a pouco.